Muito bem, meus amados, vamos dar início à nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 12. Mateus 7, 12. Nosso tema dessa manhã é a lei da reciprocidade divina. A lei da reciprocidade divina. Fala assim a palavra do nosso bom Deus. Tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vou ler novamente. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É o Sermão do Monte, ele já está indo para o seu final do Sermão do Monte. Muitas verdades foram estabelecidas, foram colocadas, e a verdade da lei está sendo mostrada no aspecto daquilo que é maior, daquilo que é melhor, daquilo que é mais santo e é mais justo. Agimos com bondade, agimos com cuidado com o próximo, deve ser algo para nós. E para nós, que eu digo, é nós que temos Jesus Cristo. Não dá para sermos cristãos e querer e nos colocar à frente do outro. Pelo contrário, sermos cristãos reflete colocar Cristo em primeiro lugar. E, por subsequência, andarmos com Ele e para Ele e no que Ele nos deu de ordem e ordenância. E eu quero chamar a tua atenção para os versículos de 7 a 11, que vai nos falar da seguinte forma: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedirem um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus mostra a graça se manifestando e nos abençoa, cuida de nós, nos capacita, nos ajuda a vivermos essa fé, a pregarmos e anunciarmos a verdade do Senhor, a vivermos a vida cristã em plenitude. E por isso ele fala, busca, por isso ele fala, pede, por isso ele fala, vai atrás, corre, a porta vai se abrir. Mas a porta não vai se abrir sozinha, a porta vai se abrir porque você vai estar batendo. A porta vai se abrir porque você está lá insistindo. Vai atrás. Aqueles que ficam querendo um evangelho de mão beijada, né, as coisas todas de mão beijada, a gente sabe que não é bem assim desse jeito. As crianças aqui receberam a sacolinha, né? A sacolinha foi de graça para eles, mas alguém teve que pagar a conta, não é isso? Alguém teve que pagar a conta, perfeitamente. E fizemos isso com um bom grado. Mas eu ouvi uma vez alguém falar e repito, né, não tem almoço de graça. Né? Não tem almoço de graça. Se o Teles me chama para almoçar na casa dele, né, o que acontece? Para mim é de graça.
mas para o Teles custou. Não é isso? Não tem almoço de graça, sempre vai ter um custo. As coisas acontecem, mas tem um custo. É verdade que o reino do Senhor Jesus Cristo é de graça para nós não pagamos nada pela nossa salvação. Mas cabe a nós buscarmos, cabe a nós nos dobrarmos para receber o melhor do Senhor. E Deus tem nos dado, e Deus nos dá condições para vivermos uma vida cristã em plenitude, e não de forma medíocre e pequena. Por isso ele fala, dar-se-vos-á, abrir-se-vos-á, pedi e recebei, buscai e encontrareis. Mas existe uma ação minha, uma ação tua, para recebermos o melhor dessa terra. O texto de Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma promessa, mas existe uma condicionante para receber essa promessa. E a condicionante é fazer, é de ir, e no caso de Crônicas é se converter, mudar de atitude, ter ações favoráveis ao reino do Senhor Deus. Então ele vai ouvir nossas orações, vai perdoar nossos pecados e vai sarar a nossa terra. E Jesus aqui no texto básico, que é o versículo 12 de Mateus 7, ele fala: tudo quanto, pois, queres que vos façam os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Jesus está mostrando a lei da regra áurea ou a lei da reciprocidade, sendo uma aplicação do resumo dos seus mandamentos, quando ele fala: honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está lá em Mateus 19. Honra a teu pai e a tua mãe. E ele fala assim também: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há uma ação nossa, há uma lei da reciprocidade. O exemplo que nós temos aqui é um exemplo muito importante para nós. O que nós vamos fazer para o outro é o que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. É colocar o outro em primeiro lugar. Você gostaria que o outro falasse bem de você? Fale bem dele. Você gostaria que o outro falasse mal de você? Então fale mal dele. Você gostaria que o outro agisse com raiva e ódio de você, para você? Então faça isso a ele. Mas você gostaria que o outro agisse com amor a você? Então haja com amor com o outro. E percebe que isso muda completamente o nosso comportamento. Muda completamente a nossa atitude. Como nós vamos andar e como nós vamos viver no trato e no relacionamento com o nosso próximo, com o nosso inimigo. Porque agir bem com quem nos faz bem é fácil. Com quem nos quer bem é muito fácil. Mas o difícil é agir bem com quem faz mal para nós. Mas a regra aqui, não existe exceção. Pelo contrário, Jesus incentivou isso de forma muito clara: amarás o teu inimigo. Se pedir a túnica, dá a capa. Se pedir para andar 1 milha, anda 2. E aí a gente fala assim: mas pastor, então eu vou ser o maior saco de pancada desse mundo. A princípio, sim. Mas subsequente e na sequência, o que vai começar a acontecer? Se você der alta face, você vai juntar
né, tormento na cabeça daquela pessoa. Porque eu bati e ele não bateu. Ele demonstrou amor. Porque eu pedi para andar 1 milha, ele andou 2. Por que ele fez isso? Eu pedi a capa, ele deu a túnica também. Mas por que será que ele fez isso? Eu estou pedindo algo, exigindo algo que ele não precisava me dar, ele me deu a mais. Por que ele está fazendo isso? E começa o amor sendo o que nos constrange em relação a Deus, porque Ele nos amou tanto que nós ficamos até constrangidos por tão grande amor. Ser uma base nossa também, ser uma articulação nossa também, de articular um amor tal que o próximo vai ficar constrangido porque nós estamos amando tanto a Ele. A lei da reciprocidade divina. Em primeiro lugar, eu quero olhar o lado positivo, e positivo que não é do positivo e negativo, porque não vai ter negativo, mas é o lado, como Jesus está relacionando essa lei, a forma positiva que Ele está colocando essa lei, e Ele está estabelecendo isso para nós. A ênfase de Cristo Jesus não foi ao que não poderia fazer, mas sim no que deveríamos fazer. E eu quero simplificar isso da seguinte forma: a lei jurídica, a lei de trânsito, trabalha no que nós não devemos fazer. Por exemplo, você chega num cruzamento, tem uma placa lá, né, uma placa de trânsito, falando assim, com a frecha para a esquerda, com um corte no meio. O que isso significa? Que é proibido virar à esquerda. Essa é a forma mais comum da lei. Quando tem uma placa que tem uma frecha para frente, ela está me dizendo uma direção. Somente trânsito reto, ou à direita. Mas o que ele está falando ali é que não pode virar à esquerda e nem reto. Você tem que virar só à direita, ou só e reto, não pode virar à esquerda e nem à direita. É uma forma positiva de dizer que você pode seguir à frente quando não tem o corte, mas é que você não pode virar nem à esquerda nem à direita. E Jesus usa essa relação para nos mostrar o que nós devemos fazer. Faça assim, faça o amor. A ênfase de Jesus não é no que não deveríamos fazer. E nós temos um sentido de regra estabelecendo para nós, do que nós não deve fazer. Que, pessoal, algumas igrejas estabelecem algumas regras para as mulheres, por exemplo. É proibido cortar cabelo. É proibido usar calça. É proibido usar maquiagem. E as regras são o quê? São no sentido da proibição, da imposição do não. Mas Jesus usa aqui a imposição do sim. Faça assim. Faça dessa forma. E algumas pessoas já me vieram perguntar qual que é a regra de vocês, da igreja de vocês, qual que é o costume. Eu falo assim, mas você está falando de regra bíblica ou regra da igreja? Porque eu tenho uma coisa que é o costume daquela igreja, que não tem nada a ver com Bíblia, ou da doutrina da igreja bíblica. Não, quero saber da doutrina da igreja. Mas do que você acha que é doutrina? Aí ela fala assim, não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode assistir televisão, não pode ser o quê? Fala, não, isso aí não é doutrina da igreja, não é Bíblia. Isso é costume da igreja local. E muitas igrejas vão ter esses costumes diferentes. Graças a Deus nós somos livres por Cristo Jesus para viver o amor e a graça do Senhor Jesus. E Jesus usa esse sentido da regra positiva, do que devemos fazer, do que nós podemos fazer, é de usar o amor. Confúcio, lá ele escreveu da seguinte forma: não faças nada ao teu próximo,
que em seguida não queiras que teu próximo faça a você. Não faça nada ao teu próximo, que em seguida não queira que o teu próximo faça a ti. Olha que verdade. Então não quer que faça a você, não faça ao outro. Jesus Cristo está colocando a regra positiva, que seria que não trate o teu próximo de forma que seja inferior ao amor genuíno. Não trate o teu próximo de forma que você não seja esse amor genuíno para estar com você e agindo com ele. Portanto, tu mesmo não gostaria que fosse tratado dessa forma, então não faça com o outro, porque a base do amor genuíno é o amor de Deus em nossas vidas. Jesus está ensinando que a lei dos mandamentos, a lei negativa, não matarás, não adulterarás, não vai satisfazer é santíssima. Deixa eu reformular essa frase. Jesus está ensinando que a lei dos mandamentos, a lei negativa, não faça, não matarás, não adulterarás, é satisfeita na obediência da regra positiva. Não faça. Não faça, não faça, não mate, não adultere, não roube, não terás outros deuses. Mas agora ele está trazendo essa outra forma da lei positiva, para satisfazer a regra e o amor de Deus na vida dos outros. Mateus 22, 37 a 40 fala assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E versículo 40, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Percebe que Jesus está falando aqui daquilo que é maior. Qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é esses dois aqui. E um depende do outro. E Jesus está falando não do não faça, mas do faça. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele fala assim, ele tira da lei do negativo e passa para o positivo. No Velho Testamento é: não terás outros deuses diante de mim. O não está lá. No Novo Testamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Percebe que são inversos, mas trabalham o mesmo sentido. Não terá outros deuses diante de mim é negativo, que devemos ter só Deus Todo-Poderoso, Deus Trino Todo-Poderoso em nossas vidas. Mas ele fala assim, no positivo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não coloque outros deuses no teu coração, mas o teu amor tem que estar direcionado somente ao Senhor teu Deus. Romanos 13, 9 fala assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E percebe que ele vai trazer o resumo, a ideia concentrada de todos os outros, no positivo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque não é a regra que vai estabelecer o que eu posso ou o que eu não posso fazer, mas o princípio da regra. O que Deus quis que nós viéssemos fazer quando ele fala assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás? O que ele quis? Qual o procedimento que ele queria que nós viéssemos a ter quando ele deu essa regra, ou essas regras? É nos proteger do mal. Sim, nos proteger do mal, ou das ações erradas. E por isso ele fala, Jesus aqui, o apóstolo Paulo, trabalha de forma aqui também em Romanos, essa mesma ideia. Qual que é a ideia?
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o amor de Deus está em você, então vai transformar o teu coração para não matar, não adulterar, não adulterar, não roubar, não furtar, nada dessas coisas ruins, mas a tua ação vai ser em amar o próximo como a ti mesmo. E aí, eu não preciso ficar colocando essas pequenas regras. Não xingue, não beba, não bate na esposa, não bata no marido, não agrida o teu filho. E aí eu não preciso ficar colocando essas regras comportamentais, listando elas de comportamento. Por quê? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo faz tudo isso aqui. É apenas uma linha, mas que resume e que mostra toda a forma de ação que nós devemos ter. E aí eu não preciso falar, não corta cabelo, ou corta cabelo, não passa maquiagem, coloca casaco, tira casaco, né? Não precisa nada dessas coisas pequenas. Por quê? Porque a lei está estabelecida. Porque a lei do amor foi colocada. E é bem diferente do amor que alguns estão falando aí, né? O amor a si mesmo. O amor próprio. O amor ao dinheiro. O amor ao poder, à ganância. O amor não é esse amor, mas é o amor de Deus que está em nós. Você não queria que alguém entrasse na tua casa e roubasse? Você trabalhou para conquistar com muito trabalho? Então não entre na casa do outro e não roube. Por quê? Porque é o amor de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei da reciprocidade divina, em segundo lugar, é fazer o bem de verdade. Só é possível através de Cristo. Cristo é a centralidade da nossa vida. Sem Cristo nós não temos essa verdade. Sem Cristo nós não temos essa ação maravilhosa de transformar o nosso meio. Transformar o lugar que nós estamos. Sem Cristo vamos ficar de forma moralista, andando e articulando com o que nós temos à nossa volta dos nossos pensamentos maus. Sem Cristo nós começamos a interpretar textos da forma que eu quero. Da forma que eu quero. Diga de passagem, um cantor famoso aí essa semana, pegou um hino sacro, um hino antigo, e começou a fazer uma interpretação textual do hino, falando que o hino Alvo Mais Que a Neve é racista. Falando que alvo mais que a neve, que o sangue de Cristo me deixa branco. Aonde que está escrito isso no hino que eu não achei? Né? Eu não achei. Cada dia mais, alguns estão descendo ladeira abaixo, achando e querendo ver questões que não têm, e que não estavam postas, e não estão postas, e não estarão postas, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho mais inclusivista que tem. No aspecto de que não importa a cor, não importa a raça, não importa a nacionalidade, importa é Cristo no coração dela. E o comportamento dela vai ser moldado e transformado. Sem Cristo nós começamos a observar e encontrar pelo em ovo. Sem Cristo nós começamos a querer contar falsas verdades como verdades, ou mentiras como verdades. Tentando ver que o sangue vai deixar branco, ou vai deixar alvo mais que a neve, vai deixar branco a pessoa. Não é isso. E não é a entrega que é boa. É o Evangelho de Cristo que é bom. Não é como eu canto, entregando a melodia, que é bom. É o Evangelho de Cristo que transforma corações e que muda corações. É esse Jesus que é anunciado para as verdades, e na verdade do amor do Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar e ver que Cristo
muda o nosso coração, sim, por completo, de dentro para fora. Sim, Cristo, com o seu sangue, lava o nosso coração e nos deixa branco, o coração branco, transformado, e não branco de pele. E o branco aqui é sem pecado, porque Cristo transforma a nossa vida de dentro para fora, para que nós não venhamos ficar encontrando ou buscando pequenas coisas na lei, ou nos cânticos, ou como fazemos à nossa volta. Isso é só sinal de que essas pessoas não têm Cristo, não se encontraram com Cristo, não andam com Cristo, não amam Cristo de todo o seu coração, mas ama o status, a fama. E gozado, né? Geralmente quem começa a lançar essas falas aí afora na mídia é quem estava fora da mídia. Para quê? Para entrar na mídia, para conquistar a mídia novamente, porque estava caindo no esquecimento, Mas a lei da reciprocidade divina só pode ser exercida através de Cristo. Porque sem Cristo nós somos o eu. Sem Cristo nós queremos o eu. E aí é o eu do negro, é o eu do pardo, é o eu do branco, é o eu do polaco. É o eu do cada um tem o seu eu diferente. E aí o problema disso é que nos tornamos não uma só igreja, não um só povo de Cristo, mas nós tornamos várias igrejas e vários povos, todos separados. Vários povos diferentes. O que acontece com isso? Quanto mais povos diferentes, mais fracos nos tornamos. Mas Cristo veio para fazer o quê? Veio para unir, para transformar. E percebe que Jesus vai trabalhar justamente essa ideia da união, do amor, da graça, do poder, de viver um só povo e não vários povos. A Bíblia nos fala que não somos bons, e nós, por nós mesmos, nós não somos bons. Por nós e nós mesmos vamos encontrar essas fragmentações em nosso meio, nós vamos tentar nos unir dentro do nosso próprio engano, em povos diferentes, em formas diferentes, em línguas diferentes. O homem, com suas regras pessoais, é incapaz de cumprir a exigência de Deus. E aí nós vamos criar regras pessoais do eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não xingo, eu não faço mal para ninguém. Isso é um engano. É um engano, não que é ruim você não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não adulterar. É bom para a sociedade isso. Mas isso não serve para a tua salvação. Isso serve para uma sociedade melhor. Mas não serve para amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso não serve para ter um evangelho vivo e genuíno. João 3 fala assim: a isso respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo não é só para os ruins. Isso aí é para o cara que mata, rouba, mente e é ruim. Não. O nascer de novo é para todo mundo. Mas, pastor, eu fui criado numa família moralmente correta. A gente sempre teve uma moral muito pronta na nossa família. Somos íntegros. Perfeito. Que bom. Bom para a sociedade, mas para você e a sua salvação, não. Sem Cristo, a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Né? A pessoa mais honesta
da nação. Sem Cristo, né? Sem Cristo, não tem salvação. Sem Cristo, todos estamos perdidos. E Jesus fala isso para todas as pessoas. É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo é ter Cristo na sua vida. É ter Cristo e o sangue dele lavar a nossa vida por completo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, fala assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, olha aí. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses também. Aparentemente é bom, aparentemente é legal, aparentemente é divertido, aparentemente traz coisas boas, porque o prazer é bom, aquilo que te dá prazer te anima, e por isso que ele tem dificuldade de parar de comer açúcar, parar de comer massa, né? Por quê? Porque uma das coisas que dão prazer para nós é a comida. Prazer é um problema. Por isso a pessoa tem dificuldade de parar de beber, de fumar, dificuldade de parar de ficar viciado na internet, vendo apenas vídeos, porque isso te dá pequenos prazeres. Pessoas são viciadas hoje em TikTok, em Facebook, em YouTube, em televisão, porque te dão pequenos prazeres ao decorrer desses vídeos. São os prazeres da vida. Mas aqueles que amarem mais os prazeres de comer um pudim, né, que é aquela calda, né, deliciosa, mais do que amar a Deus, está errado. Tem que amar mais a Deus. Porque é Deus que vai cuidar de você. É Deus que é o teu Salvador, Jesus Cristo que é o teu Salvador. O homem sem Deus não pode e não irá conseguir realizar tais obras, de abandonar os prazeres e viver para o Senhor Jesus. Romanos 7, 24 fala assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem sem Deus está fadado ao fracasso e isolamento para si mesmo. Sem Deus não dá para ter Jesus, não dá para amar o próximo, não dá nem para se livrar do mal. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos amou, Ele nos escolheu para a sua salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para quê? Para que nós venhamos viver esse evangelho diferente. O evangelho do amor verdadeiro e não o evangelho de famas ou de questões pessoais que eu quero trazer para mim, ser, ter, poder, mas é amar o próximo. Temos problemas no relacionamento interpessoal porque queremos a mesma coisa que o outro quer. Por que queremos a mesma coisa que o outro quer? Porque somos pecadores. O pecado me engana.
me deturpa, me vende algo bom ou algo ruim como bom. E esse foi o engano desde o Jardim do Éden. Se comer dessa árvore, fruto dessa árvore, você vai ver que é bom. Porque Deus sabe que quando você comer do fruto dessa árvore, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Mas o conhecimento vendido ali não é apenas o conhecimento de saber o que é bom e o que é ruim. Hoje nós sabemos que pegar um carro e dirigir numa pista aí qualquer a 200 km por hora é ruim, não é bom. Quem tem conhecimento, mas o conhecimento vendido lá não era esse conhecimento de saber, de entender. O conhecimento é do saber experimentou. Eu sei que é ruim porque eu dirigi, bati o carro nessa velocidade, capotei e quase morri. É o saber por ter experimentado, por ter vivido. Não apenas de conhecimento. Vendeu coisa ruim como boa. Coisa que mata e destrói. Por isso nós temos tanta dificuldade de amar o próximo. Porque nós queremos o que eles também querem. É a autorrealização. Fala de mim mesmo, o que eu quero. Os conflitos, as discórdias e a infelicidade que temos na vida se deve ao pecado original. E aí Jesus veio trabalhar justamente essa ideia em Mateus 7,12, nosso texto base, porque esta é a lei e os profetas, o amar o próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo aqui, esse é o resumo de toda a lei que os profetas falaram. É a forma, resumindo toda a parte do não pode, nessa lei pode, de amar. Mas o detalhe aqui importante, e é de suma importância, é que o amor aqui não é esse amor complacente. Eu amo, então vou deixar fazer à vontade o mal, vou deixar fazer à vontade o que a pessoa quer, a pessoa beber, fumar, se drogar, se prostituir, e não vou falar nada porque eu amo ela. Esse não é amor. Não é amor bíblico, pelo menos. É um amor até pela sociedade de forma enganosa. O mal olhando como bom. É aquilo que é ruim que é vendido como bom. Tem pedagogias aí à nossa volta que fala que não pode falar não para os filhos. Isso não é amor, gente. Isso é ser complacente ao erro, ao engano e ainda mais, é fadar o teu filho, tua filha a sofrer duras penas lá na frente. Nós que somos todos adultos aqui, né, praticamente quase todo mundo é adulto aqui, só tem um bebezinho. Ela, né? Só tem a Sara lá, bebezinha ali. Nós sabemos que quantos não a gente já recebeu na vida. Bruno, recebeu não aí na vida? Já? Só essa semana. Quantos que não foram, quantos não a gente já recebeu só essa semana, gente? A vida é assim, cara. Amar é falar não, é falar sim. Amar é mostrar o certo, mostrar o errado. É mostrar que a vida tem consequência. É amar. É assim a vida. O amor que nós devemos fazer é o amor de Deus. Porque o pai que ama, corrige o seu filho. Porque Deus os ama, Ele nos corrige. Precisamos entender que existe o espírito da lei e o propósito, que Deus nos estabeleceu essa lei maior. É por causa do nosso ego. Nos impede a olhar o próximo. Nos impede a ver o outro.
ego, eu. A solução, então, está na teologia, que nos faz ver diferente, nos faz entender o evangelho diferente. Primeiro, deixar o evangelho do não pode, para viver o evangelho do pode, do amor, da graça, do amar, do positivo, e não do negativo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode colocar um enfeite de Natal, como que é a estrebaria, né? Colocar aqui uns bichinhos no púlpito, porque não pode, porque é santo. Pode, porque o amor de Deus vai ser pregado. Jesus Cristo vai ser anunciado. Jesus nasceu, é Natal. Pode. O que não pode é profanar o culto. Isso não pode. Mas o amor de Deus deve alcançar a gente, mudando o evangelho do não pode para o evangelho do pode, em amor e graça do Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus. Mas também é abandonar o nosso ego. O que eu vou ganhar com isso? É a fala de todo mundo lá fora. O que eu vou ganhar com isso aí? Você tem que me ajudar, eu te ajudar. Né? É a fala que a gente escuta fora aí, né? Você tem que me ajudar para mim te ajudar também. É a barganha. É a barganha. Não é assim que devemos agir. Mas o amor ao outro. A solução está na teologia, em abrirmos mão do evangelho do consumismo, do evangelho da bênção, da prosperidade, do milagre, do culto que me agrada, dessas coisas pequenas, para viver aquilo que é maior, aquilo que é muito melhor. A lei da reciprocidade divina, em terceiro lugar e último para nós encerrarmos, mostra que Cristo nos liberta para amar. Cristo nos liberta para amar. O amor é maior, o amor de Deus é maior. Mateus 22, 37 fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O amor verdadeiro vem de Deus. Sua santidade, seu poder, sua força como Criador. Por isso devemos nos humilhar diante dele para amarmos. O único que é digno de ser louvado, de receber o louvor e a exultação, é Deus. E a nossa adoração completa e exclusiva é Deus. Jesus nos mostrou que o seu amor não é altruísta, não é para si, mas ele deu o seu filho por causa do amor. Ele abriu mão de si por causa do amor a nós. Mateus 20, 28, fala assim: tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. O amor não altruísta. Não, eu vou lá na terra, vou nascer no maior palácio, vou ter a melhor família, vou ter a melhor família financeiramente, né? Nascer num berço de ouro, eu quero serviçais, eu quero impérios sobre o meu reino, sobre a minha mão, o meu cetro vai alcançar o mundo todo, porque eu vou reinar sobre a terra. Ele poderia, de forma completa, todo o joelho vai se dobrar, porque eu sou o melhor nessa terra, e vai se dobrar porque eu estou mandando. Não é assim. O Evangelho de Cristo veio de forma simples e alcançou os corações de forma simples, para que na simplicidade o amor fosse ressaltado. Na simplicidade, o amor de Deus viesse e resgatasse o perdido. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir.
Nós não estamos aqui no Evangelho de Cristo Jesus para ser servido. Nós somos salvos por Cristo para servir. O propósito do Senhor Deus é que nós venhamos servir. Servir com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com nossas mãos ao fazer algo, com os nossos recursos, ao fazermos uma sacolinha de Natal e entregar para as crianças, ao darmos o dízimo, as ofertas, ao sustentarmos os missionários, a comprarmos uma Bíblia e dar para alguém, um folheto. Estamos aqui para servir assim como Cristo veio para servir. Concluindo, todos nós somos pecadores, é verdade. Não temos direito na presença de Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa na presença do Senhor? Nada. Nossa exigência é insignificante diante do Senhor. Somos totalmente dependentes de Deus. Necessitamos completamente da sua graça maravilhosa. Por isso, somente pela graça de Deus, que podemos amar o próximo, amar aquele que está do nosso lado e principalmente aquele que nos fazem o mal. Somente pela graça do Senhor. A necessidade de clamarmos pela graça é urgente. E vivemos pela graça e andarmos pela graça. No mundo sem graça que nós estamos vivendo, que nós podemos até dizer desgraçado, porque desgraçado é sem graça, ausente da graça de Deus, devemos viver cada dia mais pela graça e na graça amar o nosso próximo. Não desejando o mal. E aqui é um negócio difícil, irmãos. É um negócio difícil. Muito complicado. Talvez você como eu, você já desejou o mal de alguém. Por estar vendo que essa pessoa vai fazer mal para milhares e milhares de pessoas. Fala, por que você não leva fulano de tal aí, político que está causando mal aí? Né? Por que o senhor não dá um jeito, uns 100 deputados lá, né? Que está, né? Ô Senhor, salva esse povo e leva para o Senhor, manda logo para o inferno, né? Não, Senhor, ajuda aí, né? Olha, meus irmãos, se nós não tomarmos conta da graça e olharmos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar a fazer isso. É uma reflexão séria, até um pouco engraçada, é verdade. E se nós não pararmos para olhar biblicamente o que está acontecendo à nossa volta, vamos começar a pensar assim. Tempos atrás, estávamos orando aqui atrás na reunião na oração antes do culto, e eu falei, vou confessar um pecado para vocês aqui. Vocês já desejaram, né, que acontecesse alguma coisa muito ruim com fulano de tal? Alguns lá falaram, o senhor também? Eu também. Então, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão a Deus, que nós devemos desejar o amor, a graça, o cuidado e a conversão dessas pessoas. Nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, devemos orar pedindo a Deus que mude os corações, que salve as pessoas, e que o que depender de nós, tenhamos paz com todos. O que depender de nós, que nós tenhamos, e sejamos instrumento da graça do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. O que depender de nós, sejamos instrumento do amor e não do ódio. Instrumento da paz e não da guerra. Mas a paz não é a paz a qualquer custo. Porque eu posso ter a paz ao me omitir de lutar. Não a paz pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que é correto. E aí é uma paz ruim. Mas que nós tenhamos paz verdadeira, paz de Cristo. E viemos lutar contra a injustiça, contra o erro, contra o pecado, denunciando o pecado, viver na graça do Senhor Jesus. Gostaria de orar com você mais uma vez, assim encerrando o nosso culto nessa manhã. Ó Pai,
Tem misericórdia de nós. Nós precisamos encarecidamente do Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, nada, mas nada mesmo terá objetivo, nada será bom o suficiente. Nada será, Pai, agradável a Ti. Por isso, ó Deus, pedimos que a Tua graça venha se manifestar, Tua graça venha nos transformar, venha nos unir, venha nos fortalecer, ó Deus, a viver o melhor do Senhor, Pai. Perdoe-nos, ó Deus, às vezes que nós deixamos de amar o próximo como a nós mesmos. Perdoe-nos, ó Pai, como deixamos de amar o Senhor, ó Pai, de forma total e íntegra. Perdoe-nos, ó Deus, a forma que nós colocamos o eu na frente e deixamos de obedecer as Tuas ordenâncias. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos auxilia, ó Pai, nos fortaleça a viver o melhor do Senhor a cada dia, a cada momento. Que nós sejamos, ó Pai, instrumentos da graça, do amor, do perdão. Que nós sejamos, ó Pai, usados pelo Senhor para tocar corações e influenciar com o melhor do Senhor nas nossas vidas e através de nós. Que Cristo venha raiar nos corações e que o Senhor seja conhecido como o Deus de amor que o Senhor é. Muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.